Aqui estamos mais uma vez falando sobre a questão de uma das operações policiais da Polícia Militar, né, Polícia Rodoviária Federal, das polícias brasileira, principalmente em relação ao Rio de Janeiro. Né? A gente sabe que se existe hoje um ponto crítico na segurança nacional de uma forma geral, está no estado do Rio de Janeiro. Seja diante da quantidade de bandidos, traficantes que existem nas comunidades, infiltradas e ao mesmo tempo protegidas por parte da sociedade, como também da corrupção, seja por lado políticos ou seja dentro da própria segurança do Estado. Quando eu falo de segurança do Estado, não estou me identificando diretamente aqui a questão de ser a Polícia Civil, Militar, a Polícia Rodoviária Federal, não. Os órgãos de uma forma geral, porque existem muitas pessoas coniventes com o crime organizado. Existem também muitas pessoas que se aproveitam do momento, da atuação, da busca de bandidos para praticar outros crimes também. E tudo isso deve ser levado em conta. Bem, mas o que a gente está aqui procurando discutir mais uma vez, assim como eu fiz em relação ao confronto no Jacarezinho, Polícia Civil, né? É que é mais uma operação em que a polícia ainda tem êxito, mas que muitos órgãos hoje no meio social procura colocar como se a polícia fosse criminosa, estivesse matando inocentes. Bem, houve sim, que eu saiba, houve uma vítima em uma das favelas, em uma do conglomerado de favelas, porque na realidade o que a gente vê em relação à Vila do Cruzeiro é que existe uma média de 13 favelas e que se você juntar tudo dá uma média de 120 mil pessoas mais ou menos. Junto de toda essa parte, comandada pelo Comando Vermelho, né? Sendo que existia nesse momento, a polícia já sabia, uma organização para fortalecer a favela da Rocinha, partindo exatamente da Vila do Cruzeiro, e que existia mais ou menos uns 50 bandidos, muitos de outros estados brasileiros também, que estava procurando fortalecer a parte principal, o coração do tráfico, dominado pelo Comando Vermelho, que seria a favela da Rocinha. Então veja bem, sabendo esses dados e o momento certo em que eles iram partir, então a polícia entrou em ação. E o que a gente vê é essa apreensão, que antes de colocar toda a matéria, até porque eu não vou falar muito da matéria, eu fiz questão de colocar aqui algumas fotos, alguns dados, para que a gente possa falar do contexto todo. A matéria em si você pode ver em qualquer veículo de comunicação que você tem afinidade, porque cada um vai levar, também vai puxar a sardinha para o seu lado. Então, independente de toda a manchete, eu quero trazer alguns pontos para que a gente possa discutir. Primeiro, essa primeira foto aqui, ela mostra muito bem que a polícia estava certa, porque se você observar direito, a quantidade de drogas, de granadas, raios e também todos esses fuzis também, eu acho que até metralhadora também no caso, tudo isso foram apreendidos durante esse confronto. Foi um confronto que tinha mais de 50 traficantes, fora todos aqueles outros que fazem o entorno, né, digamos assim, que trabalham também para o tráfico. E eu seria, digamos assim, injusto se comungasse com essa ideia do que a polícia não teve isso, teve demais. Ao contrário, eu achei pouco a quantidade de mortes, porque na hora que alguém coloca uma arma e aponta para um policial, ele tem que ser abatido. Ele não pode de forma nenhuma ser considerado apenas como uma vítima da sociedade. Não. Vítima da sociedade, eu digo os mendigos, vítima da sociedade, eu digo aqueles que estão no mundo das drogas porque entraram e não tem como sair, mas na hora que você adquire uma arma, na hora que você começa a trabalhar e ganhar uma boa grana dentro do tráfico,
você não é mais vítima da sociedade. Ao contrário, a sociedade é que é vítima de você. E o que eu gostaria de falar mais uma vez, eu vou começar a partir desse vídeo, né, desse momento que estão aqui conversando com vocês, é o seguinte: eu sou contra a liberação de qualquer tipo de droga exatamente por isso. Porque a droga em si, isso aí existe exatamente porque existe a grande quantidade de droga por trás. Eu não me importa se é maconha, cocaína, se é lança-perfume ou se é o crack, não, pouco importa. Existem outros também, mas esses são os principais. Pouco importa. O que a gente tem que dizer que a droga é uma droga, que a droga ela é a causadora de tudo isso e que legalizar não vai ser bom para ninguém. Existem os simpatizantes, esses que acreditam que estão fazendo alguma atividade lúdicas através da droga, mas é por isso que eles são contra a polícia. É por isso que eles querem uma polícia desmilitarizada. É por isso que eles nem querem polícia. Mas que na realidade eles estão apenas sendo egoístas pensando neles. Quando na realidade a gente vê o seguinte: toda vez que você vê alguém que usa drogas, sem conseguir falar direito, meu irmão, pô, tá ligado, sabe o que está acontecendo nesse momento? O cérebro dele é tanto fumo, tanta erva que tem dentro, que ele não consegue mais raciocinar direito. Essas pessoas, elas não conseguem mais trabalhar normalmente em prol da sociedade. Não, porque é aceito, digamos assim, principalmente em relação à maconha. É aceito meu social com uma pessoa da paz porque a maconha relaxa. Sim, mas está acabando com a vida de pessoas. O álcool às vezes deixa excitado, a cocaína também, mas a maconha sempre o cara vai ficar viajadão, por ali tranquilo. Mas o problema é, quem sustenta esses viciados, eu não vou chamar aqui de bandido, vagabundo, nada disso não. Tem pessoas que eles trabalham, tem pessoas que vivem sua vida normal e também tem o vício. Mas quem sustenta é a sociedade. Eu poderia ser a favor da liberação de drogas se todo momento em que eles tivessem problema de saúde, todo momento que eles precisassem de internação de alguma coisa, ele tirasse do próprio bolso e eles fossem para as instituições particulares de saúde e não as públicas, porque as públicas todos nós pagamos. Então, além da gente estar mantendo essa pessoa no meio social, pagamos pela sua saúde. E o que recebemos em troca é a violência. O pessoal na comunidade aí, entre esses 130 mil pessoas mais ou menos, a maioria são pessoas de bem. A maioria são pessoas que todo dia tentam sair de casa para trabalhar. E a droga, estou falando do tráfico, mas quero falar principalmente da droga, é o principal inimigo, porque o tráfico não existe sem a droga. O que nós deveríamos realmente fazer em termos de Estado é proibir a entrada das drogas. Isso não é difícil. O problema é que o uso dela não é apenas pelas camadas sociais mais baixas. Quem usa principalmente os grandes clientes está na classe média e a classe alta. E é por isso que mesmo pegando um avião presidencial com não sei quantas toneladas, um outro avião aí que também é conhecido, dos donos que são conhecidos também pegam, não vai dar nada para essas pessoas. Pode dar sim para os aviões, para as mulas, os pilotos que também estão ali no meio, né, ganham dinheiro para transportar, para eles vão ficar presos. Mas os verdadeiros donos das drogas, não. Porque hoje em dia quem usa drogas, todas as pessoas sem imaginar, seja qual for, no meio dos juízes, advogados nem se fala, mas eu quero falar da camada mais alta, promotores, desembargadores, políticos, donos de empresas, todas as classes que você possa encontrar nas camadas sociais, os mais diversos possíveis que possa existir, nós vamos encontrar pessoas que defendem a droga. Por quê? Ela é simpatizante. E ela vai ter sempre aquele discurso de que está havendo violência na hora que a polícia entra. Mas não é violência quando esses bandidos estão aterrorizando a comunidade. Não é violência quando ele manda todo mundo fechar suas portas no toque de recolher. Não é violência, né? As balas perdidas que eles ficam atirando o tempo todo e matam alguém, não é violência. Não é violência quando eles descem também para atacar
os carros, assaltar tudo quando as drogas elas não conseguem vender, não conseguem um bom lucro, porque eles também fazem isso, eles precisam de dinheiro para abastecer, para comprar mais, eles vão assaltar inclusive bancos. Não, isso aí não é violência. As comunidades, a maioria das pessoas, elas estão caladas porque não pode falar nada. Se falar, morre. Porque a polícia que deveria dar toda a nossa segurança não vai dar também porque não tem como. Não tem armamento e não tem como ficar lá dentro. O armamento é maior. Primeiro local que primeira coisa que deveria fazer era preparar as polícias em relação a isso aí. Segundo, só sair de dentro das comunidades depois que prender, matar, tirar de circulação a maioria dos bandidos. E terceiro, a bandidagem ela só vai realmente recuar no momento em que o Estado for mais forte. O que acontece nesse momento aí a gente pega uma grande quantidade de policiais para subir o morro. Esses policiais eles estão com medo. Esses policiais não sabem se voltam para suas famílias. Esses policiais, eles em si não conhecem a região em que eles estão se metendo. Conhece por alto, tem alguns estudos, mas não sabe exatamente em qual casa daquelas estão, onde eles se encontram. Em qualquer esquina, pode ser que eles possam ser mortos. Porque não foi pego dessa vez, mas existe muito armamento aí, que é armamento de guerra. Armamento para derrubar avião, quanto mais matar pessoas. Que um carro blindado entrando dentro da favela não vai resolver nada, certo? Então, primeiro é isso. Agora vamos lá. A gente vê aqui também que na hora que a polícia chega, é uma comunidade de pessoas pobres, mas olha os carros de luxo que são pegos. As motos também, entendeu? Foram tudo abandonados. Esses carros, muitos foram roubados, outros não foram comprados. Dinheiro do tráfico, afinal de contas, eles têm grana. Quem não tem é a comunidade, mas eles têm grana. Então, a gente tem que parar com essa mania, né, de querer defender o que está errado, de querer meter o pau na polícia e dizer, pô, 20 mortes, a maior chacina na Vila do Cruzeiro. Gente, é o mínimo que se pode fazer, porque entre a maioria dos que morreram, tem poucas vítimas propriamente dito. Aliás, eu só conheço uma vítima, a cabeleireira que realmente morava na comunidade vizinha e que uma bala perdida pegou ela. Não sei se foi da polícia ou dos bandidos, sei que ela foi morta dentro de casa também. Uma bala pegou ela. Pronto, isso aí é uma vítima. A maioria das pessoas não. No meio de um tiroteio desse, a maioria corre para dentro de casa e a polícia está atirando os bandidos na polícia. Essas armas aí não são de brinquedos. Essas armas estavam no meio de traficantes. Morreram 20, aí tem mais de 20 armas. Então, não foram todos os traficantes, os bandidos que morreram. Então, a gente tem que ver esse lado. Lá também na operação do Jacarezinho, eu posso até afirmar, com toda certeza, que houve chacina. E que os policiais responsáveis por alguma chacina, veja bem, não estou dizendo que a operação foi uma chacina, como estão falando de lá do Jacarezinho e que veio Cruzeiro. Nenhuma das duas foi uma chacina. Agora, na de lá houve chacina, daqui eu não sei. Aqui, até agora, o confronto está na mata, não sei de chacina. Mas o que eu quero dizer é que lá no Jacarezinho houve porque alguns tiros foram dados dentro de casa e os corpos estavam de dentro e não existe balas ao redor, nas paredes, alguma coisa que possa caracterizar o confronto. Eles não recolheram armas, cápsulas, nada que pudesse comprovar isso. E essas pessoas morreram com um tiro em pouca distância curta, que é exatamente, tudo isso aí é característica de execução. Não tem como, você não está se defendendo mais ali, numa situação. Se está, você poderia muito bem pegar a arma e guardar essa arma, porque tem as impressões digitais do bandido. Claro que eles vão fazer isso, tirar o corpo e tal. Então houve, certo? E aí é um erro, porque eu acho o seguinte, na hora que a pessoa se rende, seja qual for a situação, ela tem que ser conduzida presa, mas ela não deve ser executada, não deve ser eliminada. Agora, reagiu, meu amigo. Se reagiu, mais vale um policial vivo do que um bandido. Então, nesse caso, a polícia que está para se proteger, para proteger a gente, ela tem que agir. E não pode agir nas pernas, alguma coisa, porque enquanto isso vem uma bala certeira para ele. Aquele colete de bala não é nada não.
tem pescoço, tem cabeça, tem várias partes vitais que está livre ali. E dependendo do que eles usam, a curta distância, aquele colete ali não serve para nada, certo? Então, uma boa parte da população brasileira, ela, por ser simpatizante com o uso da droga, principalmente da maconha, ela passa a ser a favor dos bandidos traficantes. Afinal de contas, os traficantes não trazerem as drogas, eles não fumam o baseado deles. E aí está o problema. Nós que não fumamos, nós que somos vítimas, não podemos ficar à mercê de bandidos. E nessa forma a lei ela tem que ser rígida. Ela não precisa ser mais rígida, ela precisa ser colocada em prática, porque a nossa lei ela é boa. A pessoa que usa, ela não vai presa de acordo com a quantidade, sem precisar mexer nada porque está muito bom. Agora, a pessoa que é presa, ela tem que ficar de acordo com o que manda a lei, ela tem que ficar em cana para refletir a ação que ela fez, certo? A prisão também não é para punir e deixar o cara pior do que era antes, não, é para refletir. Mas também tem que ficar em cana e não fica. Tendo grana, tendo um bom advogado, logo logo está solto. Aqui está um pouco apenas para que a gente possa, as pessoas que não acompanham, né, os acontecimentos ou por alto, dezenas de motos e carros foram abandonados por criminosos durante a fuga para a região de mata da Vila Cruzeiro, na operação dessa terça-feira, que foi o dia, né, que ocorreu isso aí. Segundo informações da própria PM, mais de 20 veículos, motocicletas e carros usados por criminosos em fugas foram apreendidos. É engraçado que se você olha esse carro aqui, ó, esse outro não é um carro comum aqui lá da ponta, não são carros comuns não, gente. E outra, não há necessidade, eles praticamente ficam aí dentro mesmo, não há necessidade nem de você ter esse carro de luxo dentro de uma comunidade que é pobre, né? Mas ele tem, porque ele quer ostentar de qualquer forma. Além disso, foram apreendidos 13 fuzis, 4 pistolas, veja, morreram 20, certo? Vamos contar aqui já vai 17. 12 granadas além de droga, veja. Só aqui, armas de fogo foram 17, morreram 20, né? Eu por mim, todos esses donos daqui, é claro que daqui alguns morreram, outros estão presos. E outros deixaram e fugiram. Por mim, se morrer não tem problema, por quê? Porque essas pessoas também não são bem-vindas nas penitenciárias. Elas lá vão ser os professores do crime organizado. São elas que vão ensinar aqueles bandidos, os que estão lá por crimes menores. Eles vão ensinar a traficar, eles vão ensinar a assaltar bancos. E lá a hierarquia cada vez é maior. Eles têm grana, eles compram o sistema prisional também. Os próprios profissionais eles compram, porque o profissional, mais que ganhe 5 mil reais, sei lá, o valor do salário, o cara lá, ele dá 10 mil para ele, para assessor, tem a coisa mais, até 10 mil não, 30 mil, 50 mil, isso aí para ele não é dinheiro. Eles têm muito dinheiro, certo? Então, aqui 7 fuzis, 4 pistolas, 14 granadas, cocaína, maconha e uma carga roubada de cigarros foram apreendidos e levados para a segunda DP. Aqui existem 2 momentos: 13 fuzis, 4 pistolas e 12 granadas, além de droga. Mas aqui também tem a formação de 7 fuzis, 4 pistolas, 14 granadas. Então, eu não sei, aqui pode ser ainda outra situação, né? Vamos lá. Aqui, ó, mais uma vez o carro bonitinho, tal, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Não é um carro qualquer. Quem são os mortos na operação na Vila Cruzeiro? Olha, a mesma coisa que eu fiz lá com o Jacarezinho, vou fazer aqui. Claro que aqui, até o momento que eu montei isso aqui, eu não encontrei as fotos e o nome de todos, mas para que a gente possa ter uma base de quem são os inocentes, certo? Então vamos lá. Nessa foto aqui, eu acredito que a menina do meio, ela seja a vítima, certo? Mas essas carazinhas de anjos aqui, a gente está vendo que não são tão vítimas assim. Claro, eu não quero analisar por cara, eu não quero. Nem quero também entrar nesse debate de dizer que estão matando preta. Fala, poxa, a maioria das pessoas pobres eram pretas,
E a maioria que entra também são negros. Isso aí vem, não é a questão de estar matando pessoas pretas, que lá tem alguns brancos também, mas é a questão da gente saber que nessas comunidades a maioria das pessoas são negras e elas, por opção, ela entra também no tráfico. Por opção, porque se existe 130 mil pessoas e dessas 130 mil você encontra 100 pessoas, 200 que seja, que está envolvida no tráfico, até 1000, pô, de 130 ainda tem 129 mil pessoas aí que não é. Vamos colocar 1000 pessoas que estão envolvidas no tráfico, então a maioria dos jovens, das crianças, eles não estão envolvidos no tráfico. Eles não estão, eles estão vivendo a vida dele, tentando viver a vida dele. Então, a questão de ser traficante é algo que é uma escolha pessoal também. Mas aqui, veja, a Gabriele foi a vítima. Pronto, eu acho que é exatamente a foto dela. Exatamente, pronto. Gabriele Ferreira da Cunha, ela foi a vítima. Ela morreu dentro de casa e numa comunidade vizinha do que estava acontecendo no tiroteio. Pronto, é a vítima. Giovanni Ribeiro dos Anjos, Pinguim ou do Gelo. Eu não preciso falar nada em relação ao seu apelido. E se tem um apelido, ele já é conhecido da polícia. Patrick Andrade da Silva, o PT, 22 anos, suspeito de pegar o tráfico. Como você fala suspeito? Porque o problema é que muitas vezes esses nomes são descobertos quando as famílias vão no ITEP buscar o corpo. E a partir daí pega os documentos. Ou então você tem alguma coisa. A maioria dos bandidos não tem documento. Por isso as pessoas não têm, que é exatamente para identificar quem ele é. Muitos não têm ficha limpa, porque nunca foram pegos. Ficha limpa nesse sentido. Ele não é ficha limpa, digamos assim, porque ele está de bem com a justiça, com a lei, não. É porque nunca foram pegos, vive lá dentro. Carlos Henrique Pacheco da Silva, 23 anos. Maicon Douglas Alves Ferreira da Silva, o Maiquim. Marcelo da Costa Vieira. Leonardo Santos Mendonça. André Luiz Filho. Sebastião dos Santos. Adriano Henrique Gonçalves. Pronto. Veja, esses são. Mas aí, vamos aqui embaixo, que aqui vai se falar um pouquinho dele. Gabriele, 41 anos, vítima de bala perdida dentro de casa, na entrada da Chatuba, ao lado vizinho da Vila do Cruzeiro. É uma outra comunidade pequena, mas que faz parte do entorno. Segundo a porta-voz da PM, Ivan Blas, o mais provável é que ela tenha sido atingida por um disparo de uma arma de longo alcance, né? O PT, o Patrick Andrade da Silva, nasceu em Duque de Caxias e completou 20 anos no último dia 4. Segundo a Polícia Civil, ele tem uma passagem pela delegacia em 2021 por suspeita de tráfico de drogas e associação com tráfico. Pronto. Tem uma passagem. Tráfico de drogas. Então, ele, nesse 2021 para cá, com certeza, ele não virou bonzinho, não se regenerou, nem estava orando lá, pedindo aos colegas que saiam do tráfico. Não estava, certo? Heraldo Novaes Ribeiro, apontado como chefe do tráfico no Pará. Morto em confronto, segundo a PM. Veja, o cara veio do Pará, lá ele é chefe. Como também descobriram de vários outros estados também, certo? Então, vamos lá. Giovanni Ribeiro dos Anjos, Pinguim ou do Gelo, 27 anos, teve 3 passagens pela polícia. Em 2014 foi preso suspeito de tráfico de drogas e associação criminosa. 3 anos depois, 2017, outra prisão por suspeito de tráfico de drogas. Já em 2018, Giovanni foi detido por suspeita de ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa, além de resistência à prisão e tráfico de drogas. Pô, o cara tá cheio de tráfico de drogas e, veja, aqui 2014, 2017 já estava solto, foi preso de novo. 2018, tráfico de droga é engraçado, porque se você pega as mulas nos aeroportos, por exemplo, essas pessoas, ela passa uma média de 5 anos preso. Aí aqui o cara tá traficando, ele não tá nem se vindo de mula não, ele tá traficando consciente, e ele, por questões de 1 ano, tá aqui 2017, quando pensa 2018, tá solto. Em momento nenhum aqui está dizendo que ele fugiu, não. Ele foi solto, certo? Senão tinha falado aqui. Maicon Douglas Alves Ferreira da Silva, Maiquim, 29 anos. Teve 4 passagens pela polícia. Em uma delas, em 2019, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa. O que esse cara está fazendo é aqui, ó.
Michael acabou condenado em junho de 2021 a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado. Porra, o cara, ele foi condenado. E por que que ele está na rua? 2021, gente, está em 2022. O cara, 6 anos e 3 meses, era para ele estar em regime semi-aberto, ou regime aberto, sei lá. Depois de cumprir pelo menos a metade da pena aí. Eu tô vendo aí, ó, que 6 anos e 3 meses. Não passou junho de 2021, tá completando um ano agora. Ele tá solto. Então não tem outra saída para ele a não ser mesmo cemitério, não tem. Marcelo da Costa Vieira, 33 anos. Acumulou 3 passagens pela polícia, sendo a primeira delas em 2008, por suspeita de violência contra a mulher. O processo foi arquivado. Morador de Petrópolis, região serrana, Marcelo também foi preso em 2014 por suspeita de tráfico de drogas. Contudo, a justiça absolveu Marcelo dessas acusações. Já em 2019, Marcelo voltou a ser preso por suspeita de ameaça e injúria real. Injúria real racial, não sei. Ele aguardava o julgamento do processo em liberdade. É engraçado, né? Vamos lá, vamos lá. Sebastião Teixeira dos Santos, 40 anos, morto em confronto. Se ele é confronto, então ele é bonzinho, né? É uma pessoa de bem, está em confronto com a polícia. Carlos Henrique Pacheco da Silva, 23 anos, morto em confronto. Leonardo dos Santos Mendonça, morto em confronto. Se foi morto em confronto, eu quero até adiantar mais uma coisa aqui para todos que estão aqui ouvindo. Um desses fuzis que está aí, uma dessas armas é deles. Porque se foi morto em confronto, com certeza a polícia conseguiu pegar a arma. A não ser que outro tenha pego e fugido com ela, né? Mas a maioria das vezes morto em confronto, então uma dessas armas apreendidas era deles. André Luiz Filho, morto em confronto. Roque de Castro Pinto, nascido no Amazonas, morto em confronto, segundo a PM. Adriano Henrique Rodrigues Xavier, 17 anos, segundo a polícia, integrava grupos de assaltantes. Era conhecido como Playboy e morreu em confronto. Era natural do Pará. Mais um que é do... Ó, tem dois que é do Pará. Marlon da Silva Costa, 35 anos, conhecido como Del. Segundo a polícia, atuava no tráfico local. Era natural do Pará e morreu em confronto. Pô, a maioria dos caras é tudo do Pará. É engraçado demais, gente. Como o pessoal do Pará tá indo pra lá, né? Homem não identificado, que segundo a polícia era criminoso. Aqui é uma informação que eu também não posso falar muito, porque não diz muito. Se não foi identificado, como é que a polícia pode apontar que ele era criminoso? Se não foi identificado. Será que eles tinham foto desse cara para poder dizer que ele era acusado, mas não era identificado, mas sabia que era ele? Essa informação, porque eu quero dizer o seguinte: eu não estou afim nem de comunidade, nem estou afim de polícia, nem nada não. Eu estou aqui falando sobre a ação que foi muito boa, poderia até ter sido melhor, entendeu? E que é difícil a polícia subir no morro e ter êxito, é difícil. Porque é recebido a bala e tem hora que tem que voltar para casa. A realidade é essa. Agora, homem não identificado, se uma polícia era criminoso, é complicado você dizer que ele não é identificado, mas identificar que ele é criminoso, né? Mas tudo bem, né? A gente não quer entrar nesse detalhe. Aqui está mais ou menos para você ver como é um conglomerado que dificulta o trabalho da polícia, dificulta. E muitas vezes, se vocês têm um bandido numa dessas casas, pode ser que uma bala perdida pegue alguns moradores, inclusive, né? As paredes são frágeis em relação também ao armamento. E aqui a bala pode vir dos bandidos, pode vir da polícia, dos policiais si, envolvidos na operação. Então, há esse problema, porém, o que eu gostaria de dizer aos senhores, em que, tirando essa mulher, eu não estou vendo nenhuma questão de confronto. Há também, assim como Jacarezinho, lá foi morto um policial, aqui um policial também foi para o hospital, vítima de estilhaço também, não sei se foi de granada, alguma coisa assim, certo? Aqui, a FAFEJ, Federação das Favelas do Estado de Janeiro, que apoia bandido, né, e que diz abertamente que a polícia está atacando os moradores, eles falam aqui que está sitiado entre crime organizado e a violência do Estado. Eles até falam que tem um crime organizado, mas aí ele acha que o Estado é violento quando tenta tirar esses bandidos da comunidade. E eu pergunto o seguinte: como é então que deveria a polícia chegar?
com a Bíblia na mão? Com certeza não, né? Todos iam ser exterminados. Então, a única forma de você acabar com a violência no Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo, vários outros locais assim, é com violência. Você tem que mostrar para os bandidos que você é mais forte que ele. A gente vive nesse local, a gente vive em guerra. Só que isso aí reflete para os outros estados. Boa parte da droga chega aqui também no nosso estado, aqui no Rio Grande do Norte. O que a gente também vê é que às vezes o problema do domínio da facção que exibiram dentro dos presídios, o Estado ter domínio sobre ele, pois já está preso. Não, mas o domínio lá dentro é tão grande que muitas vezes vários incidentes acontecem aqui, mandado por pessoas que estão presas. Estão presas e mesmo assim continuam a mandar. Continua sendo o principal traficante do local também, coordenando tudo. É engraçado, mas vamos lá para você ver como é que boa parte dessa população também, o que é que eles falam? Ó, a FAVERJ, Federação das Favelas do Rio de Janeiro, chama o episódio de chacina do Complexo da Penha. E afirma que a política de segurança pública do governador Cláudio Castro é a única e exclusivamente de extermínio da favela. Pô, extermínio da favela? Então você está me dizendo que a favela é feita por traficantes, porque o que está sendo morto aí são pessoas envolvidas com tráfico. Se eles são toda a favela, eu não acredito, né? Seria algo muito doido. Não, já disse, 130 mil pessoas nesse complexo todo aí, se tiver 1000 bandidos é muito. São pessoas trabalhadoras. Agora é preciso tirar esses bandidos do meio. E aí, se eles estão fortemente armados, infelizmente, tem que ir também fortemente armado. E se eles estão atirando, tem que atirar também. Uma chacina eleitoreira, como justificativas que foram mudando ao longo do dia, conforme subia o número de mortos. Escolas, hospitais e órgãos públicos fechados na região. Tem que fechar, meu amigo. Você está em confronto com os bandidos, a polícia tirando, por quê? Quer que fique tudo aberto? Um filme de terror na vida real para inflamar eleitores conservadores e cidadãos contra favelas do Rio. Não, ninguém vai contra as favelas do Rio. Ao contrário, se eliminar os traficantes, os bandidos que existem lá, as comunidades, as favelas, ela está numa boa. Tem pessoas até que gostam de visitar para compreender como é que funciona o conglomerado de casas, como é que é toda aquela parte assim, como é que funciona. Então, não é esse caso de a gente chegar e falar que vai ser contra a favela, não, porque bandido tem em todo canto. Agora, o problema das comunidades é porque, devido à sua formação, como eu mostrei aqui na foto também, o que acontece é que os bandidos, eles é muito melhor de se filtrarem. E não são bandidos locais. Bandidos vêm de outros locais também e eles tomam casas e eles conseguem ficar. E o pior, eles se escondem e dá para observar o que acontece em sua volta, certo? Então o problema é esse. A FAVERJ diz ainda que as favelas do Rio estão sitiadas entre o crime organizado e a violência desenfreada do Estado, e que é lamentável que o Estado haja com tanta violência e crueldade sem pensar nos efeitos nocivos de toda a comunidade. Peraí, que tanta violência? Os caras estão atirando nos policiais, os policiais revidam, que os policiais foram recebidos, eu vi os vídeos lá, são sempre recebidos a bala, certo? Revidam. E aí quem está exatamente com violência desenfreada são os policiais. Essas pessoas todas aí foram envolvidas com o tráfico. E aí são tudo inocentes, segundo a comunidade. Então eu acho que tem alguma coisa errada aí. O governador Cláudio Castro usou o Twitter para se manifestar sobre o assunto. Ele disse que a ação conjunta seguiu todos os protocolos estabelecidos pela ADPF 635. O Ministério Público foi devidamente comunicado. Afirmou também que os policiais foram atacados por bandidos fortemente armados e que o violento confronto culminou na morte dos criminosos. A partir de aqui, eu vou colocar o que eu acho que deve ser feito e colocar realmente como foi a mensagem deixada pelo governador Cláudio Castro, certo? Então, ao meu ver, o que é que deve ser feito? Acabar com o crime organizado dentro das comunidades.
Vocês não tem que liberar droga, não tem que fazer nada, tem que acabar com o crime organizado. Tem que tirar de circulação todos os traficantes milicianos. Quando eu falo tirar de circulação, é eles não podem respirar o mesmo ar que nós. Eles não podem estar no mesmo local que a gente está. Então, ou preso ou morto. Não tem essa, entendeu? Ou uma coisa ou outra. Capturar o mais possível de armas e drogas. Como foi feito agora, essas baixas, e se você policia a entrada, certo? E você começa a dar baixa também nas armas e drogas, pronto, isso aí vai enfraquecer com certeza. Ao invés de legalizar, combater as drogas sempre, né? Nós não devemos legalizar jamais, por motivo algum. Ao contrário, a gente deveria proibir o cigarro, proibir o álcool, que agora, por mais que dá grana, quando eles pagam impostos, isso aí ajuda mais ainda a gente aceitar. Não é aceitar, é tipo assim, por eles fazerem uma parte de contrapartida para a sociedade, então o governo em si não pode mais nada com ele, porque eles estão como se fossem legais. Aí querem fazer isso aí também em relação às drogas. Em nenhum dos países em que se liberou armas, se liberou drogas, em nenhum deles a gente viu a questão resolvida. Não vê, certo? Por último, a gente quer. Eu não cheguei aqui a mostrar, eu não tenho aqui, mas pensei que tinha colocado, mas não. A mensagem que o Cláudio Castro colocou, ele é bem claro que quem está sendo atacado aqui, porque eles falam, tem outra reportagem aí, em que um desses representantes, né, direitos humanos, etc e tal, ele fala que essas pessoas, e se fosse um cidadão, sempre tem essa história, né? Se fosse uma pessoa da sua família que o Estado atacasse e matasse, você iria gostar? Olha, na realidade, não é a comunidade que está sendo atacada. Na realidade, a comunidade, a sociedade, ela está sendo atacada por bandidos. A polícia, quando ela sobe lá, ela está procurando fazer o seu trabalho, que é dar segurança à sociedade. E que ela não consegue, porque primeiro não tem um contingente na altura, não tem um treinamento específico, até porque para ter treinamento específico ela teria que conhecer toda a área, não tem domínio da área e não tem também armamento, digamos assim, para combater o crime, porque as armas que são utilizadas no crime organizado são armas de guerra. E dá para derrubar helicóptero, tudo, então. E às vezes policiais estão aí também com os fuzil, alguma coisa assim, e você está vindo de fora para dentro, que é outra desvantagem. O certo tem essas matas, esses locais, cerca, toma tudo isso aí, cria os quartéis nesses locais para resolver mais, ou algum tipo, não é o PP da vida não, cria algo mais forte também, monitora, existe também várias formas da tecnologia que você pode fazer isso, de você monitorar, ver o dia a dia e a partir daí entrar em ação. E a sociedade ela tem que parar dessa história de só porque gosta de simpatiza com o cigarrinho da maconha, passar a defender bandido. Porque vocês não estão defendendo, não é o uso da maconha. Vocês estão sempre contra a ação da polícia. Vocês estão dizendo sempre que a polícia deveria ser desmilitarizada. Vocês estão sempre dizendo que a polícia não deveria existir. E eu fico assim pensando, como é uma sociedade sem limites. Uma sociedade em que você não coloca disciplina, né? A gente sabe que tem que ter um pouco de liberdade também, porque disciplina sem liberdade é tirania. Agora a gente também tem que saber que liberdade sem disciplina é o caos. A gente tem hora para trabalhar, a gente tem hora para estudar, a gente tem hora para isso, para aquilo, outro, porque se não tiver, ninguém vai fazer nada. Então precisamos assinar um tipo de um contrato social entre a gente para que as coisas aconteçam. Então, hoje o que a gente está exatamente trazendo para os senhores é exatamente essa minha observação, digamos assim, para ser discutida e que de forma nenhuma eu vou defender lado A ou lado B. O que eu quero falar aqui, como o próprio canal, o nome é Justiça Social, o que a gente quer tratar aqui é de justiça social.
né? O que a gente quer tratar aqui é o que é bom para toda a sociedade. Eu não estou aqui de forma nenhuma preocupada com A ou B, com o lado disso ou daquilo. Estou preocupado sobre a gente precisa voltar a ter o direito de ir e vir. A gente precisa viver em sociedade, já que a gente paga imposto também. Se precisar se armar, a gente precisa andar com segurança no meio social. A gente precisa saber que nossos filhos, nós mesmos, vamos sair de casa, resolver nossos afazeres, ir para a escola, para o trabalho e poder voltar também sem ter sido assaltado. Semana passada mesmo roubaram aqui dentro, na maior cara de pau, roubaram meu celular. Então, veja bem, o que a gente tem que pensar nisso. Não adianta essa história de vão ser anéis, fica os dedos, não. Os dedos são nossos, os anéis também. Nós suamos para ter os nossos anéis, digamos assim. Então, tudo que é material, se é nosso, é um bem, é algo que nos pertence, não pertence a bandido. Por isso, a gente tem que tirar os bandidos de circulação. Então, se você é novo aqui no canal, se você gostou também da matéria, por favor, se inscreva no canal, porque dessa forma, você escrevendo, curtindo, compartilhando, o YouTube começa a ver a importância também do conteúdo que nós colocamos aqui, e a partir daí a gente começa a ter maior visibilidade, ok? Então por hoje é só e até a próxima.